Alô, amigos! Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Trago hoje, com muito prazer, a advogada Bruna Lago. Como vai? Olá, Tudo bem? Fausto. Muito bem, obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, uma honra estar aqui contigo. A doutora Bruna é advogada atuante no direito da família, ela é professora universitária, assessora da presidência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, membro da Comissão de Advocacia da Família e Sucessões da OAB e membro da CNA, do Instituto dos Advogados de São Paulo. Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Muito trabalho. Bastante trabalho, Fausto. Mas eu gosto muito do que eu faço, sou muito feliz. Que bom, que bom. Você nasceu em que cidade? Nasci em Osasco. É osasquense. Isso. Passou a criada em infância São lá? Paulo. Não, criada em São Paulo, mas nasci em Osasco. Em São Paulo, em que região? Na região oeste de São Paulo. Oeste. Isso. E a vida acadêmica, como é que foi? Foi bastante sofrida no começo. Sim. Trabalhei muito, né? Eu comecei a estagiar muito cedo, mas sempre gostei muito e desde a faculdade muito encantada com a advocacia, com o direito. E aí tudo parecia ser mais fácil quando a gente gosta do que a gente faz. Você é casada? Sou casada, muito bem casada. Como é o nome do maridão? Evandro Capano. Conheço de algum lugar, viu? O doutor Evandro está aqui presente, mas ele hoje não quer aparecer, vai deixar só a esposa aparecendo. Mas olha aí o Evandro. O maridão. Bela foto, hein? Muito bonita essa foto. Foi feita num estúdio. Em estúdio, né? Foi. Muito bem. Como foi sua infância? Foi muito boa. Eu tive a sorte de ter uma infância muito privilegiada. Fui criada pela minha mãe e pelos meus avós maternos. E tive uma família um pouquinho fora da curva, um pouquinho fora do que as pessoas têm muito como comum, né? Porque geralmente nós temos famílias que os homens trabalham fora, as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos, e desde pequena eu tive o contrário. Sim. Na verdade, minha mãe trabalhava desde muito nova, tinha 2 empregos naquela época, quando eu era criança, minha avó trabalhava também fora, e no começo quem me cuidava de mim era meu avô. Então, quem fazia todas as tarefas diárias de alimentação, higiene, era ele no começo. Depois, a minha avó acabou se aposentando. Minha avó trabalhava na ACM, Associação Cristã de Moços, Sim, né? lembro. E isso foi incrível para mim na minha infância, porque eu tive a oportunidade de fazer muita coisa, muita atividade. Teatro, música, Se não me engano, era na arte. Destor Pestana, não era? Eu não me recordo. Essa que a ACM que a minha avó trabalhava era em Osasco. Ah, Essa era de Osasco, Uhum. na verdade de Osasco. E tive a oportunidade de fazer muita coisa, porque como ela trabalhava lá, eu passava uma boa parte da minha tarde lá, então eu fiz teatro, música, arte, cursos de jardinagem, curso de decopagem, biscuit, todos os tipos de trabalho manual, teatro, desenho. Então, posso dizer que fui muito privilegiada por essa configuração familiar que eu tive na infância. E escolheu o direito por quê? Fausto, eu acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Desde novinha, desde criança, eu era uma criança muito contestadora, uma criança que queria saber o porquê das coisas, queria que aquilo tivesse certo, né? Queria lutar pela justiça ali, se eu via alguma coisa errada acontecendo, ou que eu julgava, né, que estava errado acontecendo, eu queria argumentar, eu queria conversar, eu queria explicar, defender as pessoas. E aí eu percebi que não tinha outro caminho para eu seguir, não. Outro dia tivemos o prazer de entrevistar aqui o seu marido, né? Sim. O advogado Evandro Capano, que está aqui presente. Agora você vai ter que falar na frente dele alguma coisa. Como é seu marido? Olha, o Evandro é uma pessoa incrível, uma pessoa de uma profundidade absurda, uma pessoa maravilhosa. Temos hoje uma parceria de vida da qual eu agradeço muito. Uma pessoa que foi meu professor, então foi meu mentor em várias áreas da vida. E, nossa, eu só tenho muita admiração por ele. Vocês têm filhos? Não temos. Temos 2 gatos. 2 gatinhos. 2 gatinhos. Perfeito.
Eh, por que direito da família? Fausto, quando eu estava na faculdade, eu nunca imaginei seguir a área de direito de família. Eu gostava muito da matéria, tanto do direito penal, até por influência do próprio Evandro, né, do meu marido. Gostava muito e gostava muito do direito de família nas aulas. Se a gente pensar numa aula de direito de família, a gente está falando de problemas, discussões relacionadas ao dia a dia das pessoas, e tudo isso acaba interessando muito o aluno de faculdade. Assim como o direito penal, a gente está falando da vida de alguém, se vai ser preso, se não vai. Eu gostava, mas eu nunca me imaginei trabalhando com isso, porque eu pensava, poxa, tanto problema, tanta coisa complicada, né? Lidar com emoções é tão difícil. E não me via trabalhando com isso. Quando eu me formei, eu tive a escolha de. Eu estava em dúvida se eu advogaria num escritório grande, se eu procuraria um emprego num escritório renomado, ou se eu seguiria por conta e trabalharia para mim. Então eu fui nesse momento conversar com várias pessoas que eu admirava muito. Tive também, né, o apoio do Evandro para isso, mas conversei com várias pessoas que eu tinha uma admiração imensa pela carreira que essas pessoas construíram, para tentar entender o que seria melhor para mim. E por incrível que pareça, assim, me surpreendeu é que dessas pessoas que eu fui procurar, dessas pessoas que eu admirava, que eram antigos chefes, pessoas com quem eu trabalhei em algum momento, que eu tive algum contato profissional com elas, é que vieram meus primeiros clientes. Então, essas pessoas que confiaram em mim, às vezes, para fazer um trabalho que eles não queriam fazer naquele momento, ou não fazia muito sentido para o escritório deles. E eles me falaram, Bruna, você consegue me ajudar aqui? E aí foi indo, a coisa foi surgindo, e muitos desses casos eram casos de direito de família. E aí eu percebi que eu poderia fazer muita diferença na vida das pessoas, que era uma área que eu gostava de atuar, e aí foi acontecendo. E aí eu falei, olha, ok, entendi. É essa é a área que eu tenho que seguir. Herança dá muita briga de família, Dá né? muita briga, muita briga. Divórcio, em especial. Eu trabalho muito no escritório com divórcio. E é complexo. Tem muita gente divorciando. Muita gente divorciando. E hoje os divórcios, Fausto, eles estão muito mais complexos do que antes. Hoje, por mais que eu seja razoavelmente jovem, eu vejo que o direito que eu estudei na escola, na faculdade, não é hoje direito de família, né? Não é exatamente aquele direito que eu aplico hoje no meu escritório. Hoje, os divórcios em especial, eles estão muito mais relacionados ao direito empresarial, ao direito imobiliário e, infelizmente, também ao direito criminal. Hoje, infelizmente, né, eu brinco que o escritório tem muito mais interface hoje com a delegacia de polícia do que eu gostaria que tivesse. O Brasil, o cenário do Brasil hoje é de famílias, de empresas familiares, né? A maior parte das empresas brasileiras hoje tem uma característica de ser uma empresa familiar. E isso acaba vindo para o momento do divórcio. Porque o divórcio não é hoje, né? Sempre foi, mas hoje cada vez mais não é só partilhar ali a casa da família, um investimento eventualmente que essa família tenha, mas envolve partilhar as empresas, partilhar muito mais coisa, muito mais complexo hoje do que era antigamente. O direito da família mudou muito nos últimos anos, Bruna? Muito, muito. Hoje, em especial pela mudança social, né, que ocorreu nos últimos 20, 30 anos, nós temos um direito completamente diferente do que tinha há 30 anos, porque a própria configuração da família, a própria estrutura familiar mudou muito. Antigamente, quando a gente pensa numa família, a gente pensava numa família que o pai trabalhava fora, provia ali o sustento da família, a mãe ficava com as crianças, né, cuidava ali dos afazeres domésticos, e hoje tudo isso mudou muito. A mãe era dona de casa. Dona de casa, exatamente. Hoje tudo isso mudou, tudo isso foi se desenvolvendo. Hoje as mulheres trabalham fora, hoje, como foi a minha família, né? Por exemplo, hoje os cuidados do dia a dia, os cuidados ali de higiene, de alimentação, da casa, eram feitos pelo meu avô quando eu era criança, mas eu sei que o meu caso é uma exceção. Só que hoje essa configuração da família acaba sendo refletida no divórcio. Antigamente, nós tínhamos a pensão vitalícia,
por exemplo. Uma mulher que se divorciava, passava a cuidar dos filhos, né? Já tinha esse cuidado com os filhos durante o casamento. E após o casamento, ela acabava tomando para si a guarda, tomando para si exclusivamente o cuidado das crianças. Essa mulher poderia receber uma pensão vitalícia, por exemplo, para o resto da vida. Esse homem que desejou não estar mais, né, esse casal que desejou não estar mais junto, esse homem precisaria prover o sustento dessa família para o resto da vida. Hoje não é mais assim. Hoje o tribunal entende, né, pela nova configuração de família, que os alimentos entre os cônjuges, eles são transitórios, eles são excepcionais, justamente porque hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho. O que, Fausto, às vezes gera até algum grau de injustiça, pensando em mulheres mais velhas, que foram casadas durante a vida delas inteira. Então, eu já tive cliente com 60, 70 anos, que nunca trabalhou porque vivia num conceito de família tradicional, em que a mulher ficava em casa, não trabalhava. E aí, no momento do divórcio, essa mulher fica perdida, porque ela não tem, o tribunal hoje, né, na maioria das vezes, entende que essa mulher não tem direito a uma pensão vitalícia. Claro que esses casos são exceção e a gente briga por eles quando acontece. Então, a situação, às vezes, pode gerar até algumas injustiças, por isso que cada caso precisa ser analisado com muito cuidado. Quem mais pede divórcio, o homem ou a mulher? Fausto, não sei te dizer. O que eu sei é que, geralmente, o que eu vejo no meu escritório hoje é um prejuízo maior financeiro em relação às mulheres, que é a regra, mas não é absoluto. E o que eu vejo é que muitas mulheres hoje são prejudicadas no momento do divórcio por uma questão social ainda, né? Hoje existe ainda um preconceito muito grande, porque no momento da construção familiar, quando está tudo bem, as pessoas às vezes pensam, né? E isso acontece muito com famílias de alto padrão de vida. Poxa, você não precisa trabalhar. Nós temos uma renda boa, eu tenho um emprego muito bom, eu tenho as empresas. Então, não é necessário que você saia de casa, deixe os nossos filhos com uma babá para ganhar, às vezes, um valor que vai ser equivalente ali ao que a gente vai pagar para essa babá. Então, fica em casa. Fica em casa, cuida da família, cuida das nossas empresas comigo, cuida dos nossos filhos, cuida do nosso lar. Só que aí, no momento do divórcio, a coisa se inverte. No momento da separação, ali quando se rompe esse vínculo afetivo, aí passa a ser, não, veja bem, eu construí tudo sozinho, fui eu que trabalhei, ela não ficou em casa, o que no primeiro momento era cuide da nossa família, passa a ser, não, mas ela era folgada, ela não trabalhava, ela não fazia nada. E é uma invalidação desse trabalho doméstico. E aí, nesse momento, por conta desse preconceito ainda, né, desse entendimento, que eu, como advogada de família, entendo errado, vem muitas fraudes, vem muitas tentativas de afastar essa mulher do patrimônio que, na verdade, é dela. Quando nós pensamos num casal casado hoje pelo regime da comunhão parcial de bem, que é o regime da lei, né? Nós temos um patrimônio que é comum. Tudo aquilo que foi construído, adquirido onerosamente depois do casamento, passa a ser dos dois. Mas aí, no momento do divórcio, geralmente, né, o homem, não é a regra, eu já tive casos, não é absoluto, eu já tive casos no escritório no contrário. Mas, geralmente, o homem que está ali com os bens em nome dele, administrando as empresas, administrando os investimentos, ele passa a dizer, não, como ela não me ajudou em nada, como ela só ficava em casa, esse dinheiro, na verdade, é meu. Então, ela está tentando pegar o meu dinheiro para ela. E aí, nesse momento, é que os problemas começam a acontecer. No escritório, a gente trabalha muito com fraudes à partilha do divórcio. Então, simulação de venda, doação, simulada ou não, de bens que eram da partilha sem autorização, a criação de dívidas falsas, muitas vezes acontecem, como tentativa de afastar essa mulher do patrimônio que é dela. E hoje, nós temos já o entendimento de que isso caracteriza a violência patrimonial. Então, demorar muito num divórcio, fazer vários recursos protelatórios, tentar criar ali, dentro daquele divórcio, diversas discussões paralelas para que essa partilha demore a acontecer, muitas vezes são formas de violência patrimonial. Eu tive um caso em especial no escritório que o homem não aceitou o fim daquele relacionamento, não aceitou que a mulher não desejava mais viver com ele,
e ele passou a fazer várias fraudes, demorar muito no outro processo também, criar vários problemas ao longo do processo. E ele chegou a verbalizar para essa mulher que ela só teria, que se dependesse dele, ela só teria acesso a esse dinheiro, que na verdade é dela, quando ela já fosse velha o suficiente para que ninguém mais a desejasse. Olha que absurdo, né? E quando o judiciário não está preparado para isso, quando não tem ali a atuação de um advogado especialista na área, é difícil lidar com isso. Tem processos que às vezes demoram 5, 6, 7, 10 anos por conta dessas questões. Hoje, principalmente depois do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, essa realidade tem mudado, mas não é uma coisa fácil de lidar, é um processo que dá trabalho, depende de não só de capacidade técnica, mas também de disposição do advogado, disposição da parte para lutar, para brigar, porque não é fácil. Com a sua experiência já de alguns anos, por que você acha que os casamentos hoje duram tão pouco? Fausto, eu acredito que não seja um motivo único, né? Nós temos as pessoas cada vez mais intolerantes, as pessoas cada vez mais com dificuldade de ceder, né? Isso com certeza influencia, mas também tem o outro lado também. Antigamente nós tínhamos casamentos que muitas vezes as pessoas já não estavam mais felizes, mas elas continuavam ali por uma questão de uma obrigação social ou de uma obrigação financeira. Então, depende muito de cada caso. Área de conforto. É uma área de conforto, exato. Hoje, até com a vinda da mulher para o mercado de trabalho, acontece muito de a mulher poder dizer não, poder dizer eu não aceito isso. Às vezes mulheres que são vítimas de violência doméstica, às vezes em casa. A mulher, ela é vítima de uma violência, ela sabe que aquilo não tá bom, que aquilo não tá confortável para ela, que ela não tá feliz ali, mas ela não tem dinheiro, né? Eu já ouvi isso de algumas outras advogadas em congressos, já não me lembro mais quem é exatamente a autora da frase, mas eu lembro de ouvir, a gente precisa ter o dinheiro do não. O dinheiro de poder dizer, olha, eu não aceito isso, eu não aceito uma violência física, uma violência moral, uma violência psicológica, eu não aceito, às vezes, uma traição, eu quero ir embora. Isso muitas vezes acontece e hoje, como a mulher tem esse dinheiro do não, porque ela tem a possibilidade de trabalhar, de procurar uma vida, um sustento fora daquele casamento, muitas vezes acontece. Mas não quer dizer que seja só isso, né? Eu acho que o lado das pessoas estarem cada vez mais intolerantes também acontece. As pessoas não têm mais, talvez, a resiliência que tinham no passado. É bem complexo. Tem briga até por causa de política, né? Tem briga até por causa de política. Eu sempre falo para os meus clientes, Fausto, no escritório, que a melhor solução para um divórcio, a melhor solução para um conflito familiar, seja ele qual for, é o acordo. O acordo é aquela solução que nenhuma das partes vai sair 100% feliz, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas que ainda assim é muito melhor do que deixar uma terceira pessoa completamente estranha decidir a vida desse casal, a vida dessa família, dessas crianças. Quando a gente pensa num juiz, o juiz é uma pessoa que não conhece a mãe, não conhece o pai, não conhece a criança, não conhece a dinâmica familiar, e aí ele vai ficar incumbido da missão de decidir o que aquela família vai fazer. Decidir como é que aqueles pais vão criar um filho, decidir como que eles vão dividir o dinheiro que eles demoraram a vida inteira para constituir. Então, as pessoas às vezes não têm a maturidade de entender que o acordo é sempre a melhor escolha. E, ao meu ver, como advogada, isso acontece por vários motivos. Acontece por questões emocionais, dificuldade da perda, dificuldade da rejeição, de lidar ali com aquela frustração de um fim de um sonho, né, do fim daquele casamento. Acontece também por falta de comunicação. Eu vejo hoje, Fausto, muitos pais que chegam no meu escritório com filhos, crianças, eles não conseguem conversar nem para definir se aquela criança, quem vai levar a criança para a escola ou não vai, para definir como é que quem vai passar o final de semana com essa criança. Eles se bloqueiam ali nas redes sociais porque não conseguem ter um mínimo de conversa. Então, essa dificuldade de conversa, por conta de todas as questões emocionais que envolvem o fim de um relacionamento, eu acredito que ela traz muita dificuldade. Mas também tem uma outra dificuldade que eu enxergo muito hoje, que é o desconhecimento da lei.
E no desconhecimento da lei, quando a gente pensa no direito de família, existem muitas máximas, muitas coisas que as pessoas acreditam que a lei vai defender, que a lei está do lado delas naquele ponto, e não é bem verdade. Tem muitas mentiras socialmente aceitas no direito de família, as pessoas acreditam nisso, e aí quando elas chegam no escritório do advogado, da advogada, é papel do advogado desmentir isso. Explicar que a lei, na verdade, não funciona bem assim, explicar que às vezes a pessoa está acreditando numa coisa que não é, que a lei não vai entender daquela forma, né? Existem várias dessas. O diálogo sempre é muito importante, né? Uhum. Qual é o melhor caminho a seguir em conflitos familiares? Que é o Ah, acordo. o acordo, com certeza. Muitas vezes o acordo entre familiares não acontece. Não acontece. E aí? E aí, precisamos judicializar as questões. E o processo, hoje, o divórcio, né, em especial, ele, como eu disse, é um processo muito complexo e geralmente não é uma ação só. Geralmente a gente tem 2, 3, 5, já tive casos com mais de 10 ações, tramitando muitas vezes ao mesmo tempo, e aí essas pessoas vão tendo um desgaste financeiro, porque isso custa, né? Nós temos honorário de advogado, nós temos custos judiciais, nós temos o custo emocional dessas ações, ter que reler aquilo, ter que ir numa audiência, ter que olhar para aquela pessoa, discutir alguma coisa que não precisaria ser discutida, tudo isso tem um desgaste emocional. Em especial quando o conflito está ali mais exacerbado, muitas vezes tem ou violência, ou ocorrência de falsas acusações, tudo isso é muito desgastante. Passou por você algum caso que um dos cônjuges se arrependeu do divórcio e quer voltar? Já tive casos, Fausto, em que uma das partes não queria aquele divórcio, não aceitava o fim daquele relacionamento, enquanto a outra parte queria, estava convicta da decisão de se divorciar. E aí, o que muitas vezes acontece é que aquela pessoa que não quer o fim daquele relacionamento, não aceita o fim daquele relacionamento, ela começa a criar dificuldades. Então, ela começa a brigar por qualquer coisa, qualquer detalhe, e muitas vezes transferir. O que eu vejo de ambas as partes, tanto homem quanto mulher, vejo muito acontecer no meu escritório, é que às vezes a pessoa ela tem uma frustração emocional, ela tem uma frustração pelo fim daquele relacionamento, e aí ela transfere isso para uma briga financeira. Então, uma frase que a gente escuta muito: ah, você só conhece o homem ou só conhece a mulher quando você vai se divorciar. Porque aí a pessoa começa a fazer questão de tudo, começa a brigar por dinheiro. Às vezes, Fausto, não é o brigar por dinheiro. Às vezes, aquela pessoa está transferindo uma frustração emocional dela e a forma que ela tem de brigar ali, né, não é certo. Mas a forma que essa pessoa tem de ferir o outro é brigar por dinheiro. E aí aquela briga vai virando uma questão imensa, um processo extremamente complexo, que se as pessoas procurassem uma outra forma, talvez um apoio psicológico, talvez um apoio espiritual, alguma coisa que pudesse diminuir essa litigiosidade, né? Seria mais fácil. O que muitas pessoas entendem errado sobre o direito de família? Tem vários pontos. Eu acho que o primeiro, e eu acho que o que mais eu vejo no meu escritório, eu posso caracterizar como ao meu ver, né, como uma das maiores mentiras do direito de família, é acreditar que a guarda de uma criança é de quem está morando com ela. Então, vejo acontecer muito, a mãe chega no escritório porque ela cuidou daquela criança desde o divórcio, o pai às vezes é um pai ausente, que não está ali no convívio do dia a dia, pega a criança a cada 15 dias, e a mãe chega para mim dizendo: olha, eu já sempre tive a guarda do meu filho. A guarda do meu filho sempre foi unilateral, minha, porque sempre fui eu que tomei as decisões, o pai deixou de pagar a pensão por algum tempo, e então a guarda é minha. E isso desde 2015, 2014 a lei, mas efetivamente em 2015, desde a lei da guarda compartilhada, isso não é mais verdade. A guarda, ela é compartilhada até que tenha uma decisão judicial que diga o contrário. Então, quando isso começa a ter conflito, quando a mãe, às vezes, né, eu digo a mãe porque geralmente é quem fica com a criança depois do divórcio, a mãe toma uma decisão, o pai não concorda, por exemplo, vou mudar a criança de escola. O pai não concorda, passa-se a ter ali um conflito e a mãe diz: tá, mas essa decisão é minha porque eu que tenho a guarda, porque eu que tenho a guarda unilateral. E aí não é bem assim, né? Então,
A guarda, a lei vai dizer priorizar a felicidade da criança, vai priorizar o bem-estar dessa criança. E hoje tem esse entendimento de que tanto o pai quanto a mãe podem e devem, né, exercer essa paternidade de forma equilibrada entre eles. Então, uma mentira que as pessoas acreditam muito é essa questão da guarda. Os homens podem receber pensão alimentícia das mulheres? Podem. É difícil. Hoje, até por uma questão social, uma questão de configuração social, é difícil que um homem precise receber esses alimentos, precise de um sustento, mesmo que temporário, de uma mulher. Hoje, nós temos o entendimento de que os alimentos entre cônjuges, entre ex-cônjuges, eles são excepcionais e transitórios. O que significa isso? Que tanto a mulher quanto o homem só vai receber alimentos no fim do relacionamento se for comprovado que ele ou ela precisam desses alimentos por algum motivo. Então, um homem que, por exemplo, deixou de trabalhar por algum tempo para cuidar das crianças, porque às vezes o trabalho da mulher era mais rentável, né? O trabalho naquele momento era melhor. Então ele parou de trabalhar para cuidar dos filhos, para ficar em casa, para que ela pudesse trabalhar. Ele pode sim pedir alimentos. É claro que nós esbarramos num preconceito do judiciário. Hoje, infelizmente, ainda existe, né? Quando a gente pensa no machismo estrutural, isso afeta a mulher, mas afeta também o homem. Imagina um homem que, eu já tive casos no escritório, de um homem que realmente precisaria, naquele momento, receber alimentos, e ele precisa comprovar para o judiciário que ele precisa daquilo. E aí esbarra num preconceito de como? Mas como que mas ele é um folgado. Ele, né? Como que ele vai deixar a mulher sustentá-lo? E às vezes acontece porque dentro daquela configuração de família, por algum motivo, aquele homem precisou. O homem fica em casa e a mulher trabalha. Pode acontecer, depois... uma doença, né? Não sei. Tem vários motivos que podem gerar isso, sim. Exatamente. A separação de bens retira o cônjuge da sucessão? Não. Isso também é uma mentira, um erro que as pessoas acreditam muito. Hoje, né, vamos pensar num casal, aí um homem e uma mulher, ou 2 homens, 2 mulheres, que tenham uma vida estável, uma vida financeira ok, cada um tem o seu trabalho, cada um tem os seus rendimentos, e eles desejam se casar pelo regime da separação absoluta de bens, que é o regime da separação convencional. Muitas pessoas acreditam que o fato de esse casal ser casado pelo regime da separação de bens vai fazer com que eles não precisem ser herdeiros um do outro. Mas isso não é verdade. A lei que rege o direito de família é uma, e a lei que vai reger o direito das sucessões é outra. São partes diferentes do Código Civil. E tem muita gente que acredita que quando vier a falecer, o outro não vai ter direito à herança. Mas, pela lei hoje, os cônjuges têm direito sim à herança. Existe, Fausto, uma proposta de alteração hoje do Código Civil, que quer retirar o cônjuge como herdeiro necessário. Aí é uma opinião bastante polêmica minha, porque eu não concordo. Não concordo de forma alguma com essa alteração. E aí, com todo respeito a muitos professores, muitos mentores que eu tive na minha carreira, muitas pessoas que defendem essa alteração legislativa, eu acredito que é uma aberração jurídica. E aí eu vou explicar um pouquinho do porquê. Hoje existem algumas propostas de mudança do Código Civil. Uma delas para retirar completamente o cônjuge da condição de herdeiro necessário. O que vem a ser um herdeiro necessário? Aquela pessoa que obrigatoriamente precisa herdar. E existem outras propostas de mudança para que essa pessoa possa abrir mão previamente do direito de herança, por exemplo, num pacto antinupcial, um pacto pré-nupcial. Eu consigo enxergar a possibilidade ou a viabilidade jurídica, social, de uma pessoa que tem... uma pessoa que está inserida numa família de alto padrão financeiro, que tem várias empresas, desejar ou entender que seria melhor, seria mais fácil para a sucessão daquela família abrir mão previamente do seu direito de herança, por exemplo. Faz sentido, mas dizer que vamos retirar o cônjuge completamente da condição de herdeiro necessário, de herdeiro obrigatório, quando nós olhamos para um Brasil onde as pessoas não são aquele 1% da sociedade que tem várias empresas, que são esclarecidas, que tem acesso a um bom advogado para se orientar.
Quando nós pensamos em retirar completamente o cônjuge da condição de herdeiro, traz um prejuízo social, um prejuízo financeiro muito grande para a massa da sociedade. Imagina um casal que viveu aí 20, 30 anos junto, obviamente eles ajudaram a construir o patrimônio um do outro, ajudaram a construir aquela configuração financeira que eles têm, e aí você simplesmente retira esse cônjuge, diz que a lei, a partir desse momento, não permite mais, ou que esse cônjuge seja herdeiro necessário. Se o outro quiser que esse cônjuge seja herdeiro, vai ter que fazer um testamento. Poxa, se nós pensarmos num Brasil que a maioria das famílias não tem sequer uma reserva financeira para 6 meses, na pandemia a gente viu o que aconteceu. As pessoas não tinham reserva financeira para nada. As pessoas não tinham, muitas vezes, plano de saúde. E aí pensar que essa realidade da família brasileira, de uma família de classe média, que não está preparada nem para um eventual problema tão próximo, daqui 6 meses. Pensar que essa família vai fazer um testamento, pensar que essa família vai se preocupar com isso, vai. E aí nós colocamos em especial mulheres, porque tem ainda essa questão social de diferença, numa situação muito, muito complicada se nós retiramos completamente essa pessoa da qualidade de herdeiro. E aí eu digo, eu entendo a possibilidade de que a pessoa possa abrir mão previamente, que hoje não pode, hoje o direito civil não permite, né, que embora alguns cartórios até estejam aceitando pactos assim, na qual a pessoa abre mão previamente do direito dela de herança. Eu até entendo que pode ocorrer, desde que essa pessoa comprove que foi orientada por um advogado particular dela, que não é o advogado do outro, comprove que ela tem ciência do que ela está fazendo. Agora, dizer que a regra, a lei, para todo mundo é retirar o cônjuge da herança, isso realmente eu acho um absurdo. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Há uma tentativa no projeto do novo Código Civil para alterar isso, né? Alterar isso, e do qual eu discordo em respeito a todos os advogados que entendem dessa forma, que entendem que existe essa possibilidade. Eu acho que é uma aberração jurídica. Bruno, por que o testamento é tão caro? O testamento, Fausto, ele vai depender da quantidade de bens que estão sendo discutidos ali, né? Então, vai depender muito da configuração de família. Tudo que envolve bens acaba sendo, né? Por isso que a gente pensa num total do patrimônio, acaba sendo caro. Os cartórios sempre ganhando bastante dinheiro, né? Eu não vou entrar nesse mérito, Fausto. E as mulheres também prejudicam os homens? Uhum. Sim. Hoje, eu até brinquei no começo da minha fala que o meu escritório, por mais que seja um escritório familiarista, ele acaba tendo muita interface com o direito penal, né, o direito criminal, mais do que eu gostaria, Fausto. E sem querer inviabilizar a luta das mulheres pelos direitos das mulheres, pelo direito de não sofrer nenhum tipo de violência, que essa pauta é necessária e eu sempre lutei por ela. Mas também hoje nós temos uma crescente, não só dos casos de violência real, mas das falsas acusações. E isso acaba prejudicando muito, acaba trazendo um prejuízo psicológico, um prejuízo financeiro muito grande para dentro do processo de família. Hoje, muitas mulheres usam, sim, indevidamente, essa proteção legal com falsas acusações para tentar, às vezes, adquirir uma vantagem dentro do processo de divórcio. Ou para tentar fustigar, para tentar criar ali uma situação de talvez uma vingança. Acontece muito. No meu escritório, eu atendo muitos casos reais de violência. Hoje, a lei, ela dá um valor maior, um peso maior para a palavra da vítima em casos de violência, né, doméstica. Só que o fato da lei dar esse peso maior para a palavra da vítima, não só protege mulheres que muitas vezes não têm outra prova para dizer, para
mostrar que aquilo aconteceu, mas também acaba trazendo alguns casos de injustiças, porque muitas vezes a mulher pode fazer uma falsa acusação e trazer isso para dentro do processo de divórcio como uma forma de tentar afastar esse homem do convívio com as crianças, tentar afastar esse homem da casa, da residência onde eles moram. Isso eu tenho visto muitas vezes acontecer. Nesses casos, quando eu vejo tanto para a mulher quanto para o homem, no meu escritório, um divórcio, que as partes estão brigando muito, que tem ali um conflito ainda muito quente, eu oriento sempre tanto a mulher a não evitar, né, ter conversas particulares, ir na casa sozinha, se colocar numa situação onde possa acontecer uma violência, mas também oriento o meu cliente homem, quando a situação está nessa temperatura, a evitar se colocar numa situação que possa gerar uma falsa acusação. E tanto a ocorrência de violência doméstica quanto as falsas acusações demandam um trabalho investigativo do advogado. Já tive casos no escritório, por exemplo, que nós só conseguimos comprovar a ocorrência de uma falsa acusação por conta de mensagens trocadas no WhatsApp. Então, a mulher dizia, você me traiu, agora eu vou acabar com a sua vida. E aí, logo depois, vinham as falsas acusações de violência doméstica, de agressão, de uma ameaça. E aí, com esse conjunto probatório no processo, é que a gente conseguiu demonstrar que não era bem assim, que aquela agressão não poderia ter ocorrido da forma que ela está alegando. E aí, eu consegui uma absolvição, mas não é fácil. Então, é sempre bom prevenir. Eu sempre oriento para os meus clientes, quando a situação está mais quente, olha, toma cuidado, evita ficar sozinho, tanto para a mulher que pode ser vítima, né, de uma agressão, tanto para o homem que pode ser vítima de uma falsa acusação. Bruna, a gente tem um portal só de artigos. Que legal. E você está convidada para escrever a hora que quiser, tá bom? Eu estou muito honrada. Sobre o tema que você achar interessante. Com certeza, muito obrigada. Tá bem? Bom, a conciliação é sempre a melhor solução para muitos casais. E em casos de violência doméstica? Uhum. Nesses casos, Fausto, fica mais difícil entrar num acordo, né? Porque nós precisamos dar para essa mulher vítima de violência doméstica uma proteção um pouco maior. Então, por exemplo, essa mulher pode não querer uma audiência de conciliação. E a lei vai permitir isso, né? Que uma mulher vítima de violência doméstica, ela não quer muitas vezes ter contato com o ex-marido, com aquela pessoa que a agrediu. Então, ela não tem a obrigação de participar de uma audiência de conciliação. Ela não tem a obrigação de uma audiência presencial ou virtual, de estar cara a cara com aquele agressor. Então, nesses casos, acaba ficando, claro, mais difícil chegar num acordo, sendo que eu acredito que bons advogados militantes na área de direito de família, podem sim acabar fazendo, mesmo em casos de violência doméstica, conseguir chegar ali num acordo que seja mais tranquilo, que seja mais benéfico para ambas as partes. É claro que aí sem a participação da mulher cara a cara, porque muitas vezes ela não está confortável. Eu acho que bateu a primeira vez, vai bater a segunda, né? Exato. E a ideia aí, na verdade, é finalizar esse divórcio, dividir esses bens, resolver as questões relativas aos filhos, com o mínimo de sofrimento para essa mulher, para que ela não precise mais encontrar com ele, que ela não precise mais sofrer isso de novo. Você tem acompanhado aí os casos de feminicídio? Sim, infelizmente todo tem aumentado dia, muito. Um muito. ou dois casos? Fausto, ao meu ver, nós temos também um aumento da divulgação desses casos e, ao meu ver, também aquilo que a gente falou. As mulheres, agora, como elas têm mais voz, elas têm mais a possibilidade de dizer eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, acaba gerando um conflito maior e muitas vezes essa violência vai escalonando até chegar numa agressão física, até chegar num feminicídio, muitas vezes porque as mulheres já não aceitam mais aquilo que aceitavam antigamente. Sim. O homem vê a mulher como propriedade, né? Como propriedade. Muitos homens, infelizmente, ainda hoje veem a mulher como propriedade, querem ter um domínio sobre o corpo dessa mulher, sobre as decisões dessa mulher, sobre o dinheiro dessa mulher também. E aí, quando a mulher diz não, o conflito acaba crescendo. Como identificar e provar uma falsa acusação? Fausto, depende muito de um trabalho investigativo do advogado. Quando, às vezes, um aluno, um colega me pergunta, né, como é que eu faço no meu escritório, eu sempre digo o seguinte: o primeiro passo é ter paciência.
Você precisa ter pelo menos um atendimento, seja ele presencial ou virtual. Eu prefiro, nesse momento, presencial com o cliente, para tentar ouvi-lo e entender tudo o que está acontecendo. A pessoa, o cliente, ele não tem conhecimento jurídico, ele não está preparado para fisgar, às vezes, aquilo que a gente poderia fisgar. Então, eu sento meu cliente no meu escritório, sem hora para acabar, pode se demorar 1, 2, 3, 4 horas aquela reunião. Mas ele vai me explicar tudo o que está acontecendo, eu vou ouvir com muita paciência, tudo aquilo por quê? Eu vou fazendo as minhas anotações, e aí vou fazendo as perguntas. Às vezes o cliente tem uma prova ali muito boa para desmentir tudo aquilo que está acontecendo, mas ele não vai falar no primeiro momento, porque ele nem tem essa noção. Então, com a atuação do advogado, muita paciência de ouvir. Às vezes a pessoa na conversa fala, mas uma vez ela fez isso contra uma outra pessoa. Uma vez ela ameaçou a minha mãe, ela agrediu a minha mãe, e aí ela falou para minha mãe que ia acabar com a minha vida, por mensagem, uma coisa assim. Nós conseguimos, numa boa conversa, às vezes identificar uma curva de atuação daquela pessoa, da pessoa que está fazendo uma falsa acusação, de, olha, não é bem assim, ela não é tão vítima como ela está dizendo, mas isso depende muito, né, Fausto? Porque hoje é uma política pública de proteção maior da mulher, ela é necessária, porque as mulheres estão morrendo, então nós precisamos combater essa violência, ao mesmo tempo que existem mulheres que abusam dessa proteção do Estado para prejudicar os seus parceiros. Você acredita na proteção da polícia quando uma mulher necessita? Eu acredito que sim, Fausto. Hoje nós temos delegacias especializadas, né, a DDM. Ela é uma delegacia especializada para atender essas mulheres que são vítimas de violência. Lá o atendimento vai ter que ser especializado, vai ser feito de uma forma a minimizar o sofrimento dessa mulher. Eu acredito. É claro que não dá para... Nada é absoluto, nada é total. Nós precisamos treinar cada vez mais a polícia para estar preparada para esse tipo de ocorrência. É claro que com certeza existem abusos, com certeza existem situações em que a polícia não vai dar-lhe aquele atendimento que aquela mulher precisa. Muitas vezes essa mulher vai ser revitimizada, como já aconteceu muitas vezes no judiciário, né? Temos aí o caso da Mariana Ferrer, por exemplo, que gerou uma lei justamente para evitar a revitimização dessa mulher, porque às vezes a mulher já foi vítima de uma violência, ela vai na delegacia, não tem um bom atendimento, ou no judiciário ela acaba sendo exposta novamente a acusações, exposta novamente a sofrimentos, e isso não pode acontecer. Hoje nós temos as delegacias especializadas nisso, é um trabalho muito bem feito, tenho bastante contato, mas é claro que ainda ocorre, com certeza, Outro dia eu vi falhas. um caso muito interessante. A mulher ligou para o 190 e pediu uma pizza. Você viu também, né? Vi. Esse caso ficou muito famoso, né? E, poxa, que bom que alguém que estava ali do outro lado teve a sensibilidade de perceber e quem o que estava desse acontecendo. lado tem que ter sensibilidade. Tem que ter né? a sensibilidade, tem que ter a sensibilidade, sim. Mas foi muito inteligente ela, né? Foi. Ligar o 190 e Muito pedir esperta, pizza. muito esperta. Ainda disse do que ela queria pizza. Exato. E que bom que alguém ali conseguiu salvar a vida daquela mulher, né? Exatamente. Existe agora guarda de pets também? Sim, existe guarda de pet. Nós tivemos em 2026, é super recente essa lei, que vai regulamentar a guarda compartilhada de pets. Olha aí o meu gato, ele é o Você Uhtred. gosta de gatinhos, né? Esse é o Uhtred. Quando eu fiz Isso é bonito de ver aqui. Que raça é? Ele é vira-lata. Vira-lata? Ele é vira-lata, foi adotado. Gato bonito. E quando eu fiz o vídeo sobre guarda de pet lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu fiz o vídeo com ele no meu colo. E essa lei é super recente, então, desde 2026, agora, se eu não me engano, mais ou menos um mês, essa lei veio para regulamentar uma situação que já acontecia. Então, um casal tinha ali seus pets, 1, 2, 3 pets, e o relacionamento terminava. E aí ficava aquela questão, poxa, quem vai ficar com o animal? Quem vai sustentar os gastos desse animal? A gente pensa, tem animal que não dá muito gasto, mas tem animal que dá muito gasto. Se a gente pensa num cachorro golden, por exemplo, ele vai comer uma ração especial, ele vai ter que fazer uma tosa ali toda semana, o banho dele é um banho razoavelmente caro, né? Então, essa lei veio para regulamentar essas situações. O que a lei vai dizer, Fausto? Ela vai dizer que
O PET, ele vai ser objeto ali da guarda compartilhada entre os tutores se ele tiver passado a maior parte da vida dele com ambos. Então, imagina uma situação em que o casal tem ali um pet que já era do homem, por exemplo, antes, mas ele já era do homem antes, são 6 meses antes do relacionamento começar. O pet ficou ali com 5, 6 anos durante essa união, convivendo com ambos. A lei vai dizer que, independente desse pet ter sido adquirido ou adotado antes desse relacionamento, a maior parte do animal foi passada junto com os dois. Então, nesse caso, para preservar essa relação de afeto que os dois têm com o animal, é possível, se os dois quiserem, né? Se alguém não quiser, a guarda fica para o outro. Mas se os dois quiserem, que os dois vão ter direito a essa guarda compartilhada do animal. Então, os dois vão ter direito a ficar ali metade do tempo com esse animal, ou, dependendo do caso, de uma forma diferente, uma configuração diferente, e que ambos também vão ter que custear as despesas. Então, a lei vai separar em despesas do dia a dia e despesas de manutenção. O que é uma despesa de dia a dia? Ração, uma areia de um gato, né, um sachê. O que é uma despesa de manutenção? Consulta veterinária, um plano de saúde, uma cirurgia. Esses gastos de manutenção, eles têm que ser divididos. A princípio, né, pensando em partes que têm mais ou menos a mesma condição financeira, esses gastos teriam que ser divididos. E aí uma curiosidade muito importante é que, tanto em caso de violência doméstica confirmada ou suspeita, e caso de maus tratos ao animal ou a outro animal, é possível que a guarda compartilhada do pet não seja feita. Então, uma das partes fala, tudo bem, essa pessoa está pedindo a guarda compartilhada do animal, só que eu tenho um histórico aqui para dizer que essa pessoa já cometeu violência contra esse animal ou contra outro animal, ou já cometeu violência contra mim. Então, nesse caso, a lei não vai permitir a guarda compartilhada de pet. Hoje violência contra animal é crime, né? É crime, é crime. Quais são os critérios para decidir a guarda de um pet após a separação? Que critérios mais? Detalhe um pouquinho. O critério que a lei vai trazer, a princípio, essa lei é muito recente. Então, nós ainda vamos precisar de um tempo de adaptação no judiciário, de um tempo para que venha a jurisprudência, né, os julgados. Mas, a princípio, o que a lei vai dizer é justamente essa questão do tempo de vida do pet. Então, se um casal já tinha a mulher já tinha um animal antes, ficou 2, 3 anos com aquele animal, sozinha, era dela. E aí, a partir do momento que eles tiveram um relacionamento, esse animal ficou mais 1 ano, por exemplo, dentro desse convívio familiar, entre ela e o marido, por exemplo, a lei vai dizer, não, esse animal não é dele, esse animal já era dela anteriormente. Então, o critério que a lei vai trazer é justamente o tempo de vida. Se esse animal passou a maior parte do tempo da vida dele, do animal, convivendo com ambos, ambos vão ter o direito à guarda compartilhada. Se esse animal passou a maior parte do tempo da vida dele só com um dos tutores, esse animal não é dos dois. Esse animal é de quem já o tinha antes, já cuidava dele antes. Sim. Então, esse é o critério. Também aí vem o critério da violência, né? Não pode ocorrer violência. E basicamente hoje é o que a lei diz. Muito provavelmente, agora, né, essa lei tem mais ou menos 1 mês. Muito provavelmente, daqui a algum tempo, virão novos conflitos, porque a realidade é bastante complexa, e aí na hora de julgar, e aí o judiciário vai ter que dizer, vai ter que regulamentar, talvez aditar, né, a lei, vai ter que fazer uma nova alteração legislativa, ou a própria jurisprudência vai se encarregar ali de resolver esses conflitos. Perfeito. Quais são os seus sonhos ainda não realizados, Bruna? Uau! Fausto, eu hoje posso dizer que muitos dos meus sonhos que eu tinha já foram realizados. Eu tinha o sonho de me tornar uma advogada, eu tinha o sonho de fazer o mestrado, fiz. Quero muito fazer o doutorado ainda, não sei se vai ser agora, porque o meu escritório demanda muito, né? O meu escritório demanda muito de mim no dia a dia. Já me casei, né? Então, não sei dizer assim se eu tenho tantos sonhos que ainda não realizei, mas o sonho que eu gostaria que ainda se concluísse é de ter aí uma atuação muito grande no direito de família, de ser reconhecida por isso, pelo meu trabalho, e de voltar a lecionar.
Você é casada com um advogado. Sim, um criminalista. Quando vocês estão em casa, o assunto é o mesmo ou não? É, direito, o tempo todo. O tempo todo? A gente brinca e parece que só advogados conseguem suportar o quão chato nós somos. Nós advogados somos chatos, somos, porque a gente fala do direito como se não estivesse falando de trabalho. E aí, muitas vezes a gente se vê ali envolvido numa discussão totalmente de direito, falando de um caso, falando de uma coisa que aconteceu, de uma angústia ali relacionada ao direito. Quando a gente vê, a gente passou o jantar inteiro falando de direito como se fosse a coisa mais legal do mundo. Porque pra gente é. Virou uma paixão, né? E é uma paixão ainda bem que compartilhada. Claro. A gente precisa estabelecer, e aí em casa eu tento às vezes estabelecer alguns limites de, olha, meu marido também, hoje não vamos falar de trabalho. Vamos combinar? Aí a gente acaba... Hoje o Brasil vai jogar, vamos assistir o jogo. Isso, hoje é nossa, a gente sai pra jantar, a gente adora sair pra jantar. Poxa, vamos tentar só agora, né? Não falar nada de trabalho. E a gente tenta. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas o fato é que os dois são apaixonados pelo que fazem. Isso é importante, né? E aí a gente acaba se envolvendo nessas conversas. O ruim é quando a pessoa trabalha no que não gosta, né? Exato, Qual foi o maior aprendizado da sua trajetória até aqui? Fausto, o maior aprendizado que eu tenho até hoje é de saber que o cliente tem os sofrimentos dele, o cliente está envolvido naquela situação que muitas vezes ele não consegue enxergar tudo com maturidade ou com clareza emocional, mas que você, advogado, precisa estar totalmente ciente de que você não pode se envolver naquele conflito. Claro que sim, eu me envolvo em todos os conflitos porque eu sofro junto com o meu cliente, mas você não pode se envolver demais naquele conflito a ponto de trazer para si ou perder também a clareza, assim como o cliente está perdendo. Existem muitos casos no meu escritório e às vezes, e aí meu marido sofre, porque ele fica ouvindo eu falar, que eu fico revoltada junto. Eu fico pensando, meu Deus, mas como que essa pessoa não tem o senso de perceber que está prejudicando o próprio filho? A gente pensa ali em casos de alienação parental, casos de divórcio onde a discussão está afetando muito crianças, e me revolta. Eu penso, poxa, como que esse pai, como que essa mãe está fazendo isso com o próprio filho, usando o próprio filho como arma? E muitas vezes eu me vi ali envolvida demais, sofrendo muito, e eu sofro até hoje. Mas uma lição que eu aprendi é que a gente precisa ter sempre clareza para passar clareza para o seu cliente. O seu cliente precisa disso. Você percebe quando o cliente está mentindo? Às vezes sim, às vezes não. Porque o cliente tem que falar a verdade para o advogado. Tem que falar senão... a verdade, tem. Por exemplo, eu já tive casos que o cliente chegou para mim dizendo, olha, eu estou sendo vítima de uma falsa acusação de violência doméstica. Eu falei, tudo bem, me conta o que aconteceu. E aí ele contou ali em um minuto só e falou, ela está mentindo. Eu falei, tudo bem, eu entendo o que você está me dizendo, mas eu preciso saber, antes de te defender, eu preciso saber exatamente o que aconteceu naquele dia. Porque se eu chego depois, construo toda uma argumentação dizendo que isso não aconteceu, e vem uma câmera de segurança e diz o contrário, então você precisa me dizer exatamente o que está acontecendo, eu preciso entender para te ajudar. Então, se mentir atrapalha, né? Atrapalha. Algum caso marcante em que você atuou? Fausto, muitos casos. Talvez Cita um que você puder. Posso citar dois? Sim, vou pode. Citar dois. Um caso que me marcou muito, é um divórcio de uma mulher que dedicou a vida dela inteira para a família, para cuidar dos filhos, numa realidade financeira muito boa. E que quando essa relação se rompeu, esse ex-marido passou algum tempo antes do divórcio, quando ele já tinha tomado a decisão de se divorciar, ele passou a tomar ali várias medidas de fraude, várias medidas de violência psicológica contra essa mulher. Essa mulher foi ficando ali envolvida, ela não conseguia enxergar o que estava acontecendo. E aí, no momento da ruptura, no momento do divórcio, aconteceram
diversas fraudes, aconteceram diversas coisas que eu entendo como inaceitáveis. E esse que foi um caso que me marcou muito, porque eu olhava para aquela mulher que viveu a vida dela inteira inserida numa realidade financeira muito confortável, não tendo dinheiro para pagar um convênio médico, não tendo dinheiro para pagar uma consulta, não tendo dinheiro para fazer um mercado. Né? E aquela situação, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E aí é onde nós entramos com ação cautelar, entramos com medidas para efetivar, para que essa mulher tenha dignidade. Então foi um dos casos que me marcou muito, porque eu olhava para aquela mulher e eu falava assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Não tem condição. Não existe situação nenhuma no mundo, fora um divórcio litigioso, em que uma pessoa possa ficar com todos os bens de outra pessoa, administrando como se fossem para si, como se fossem dele, e nada acontece. Então, hoje a lei ela já está evoluindo, ela já evoluiu muito para evitar esse tipo de coisa, a jurisprudência também, mas infelizmente ainda acontece. E um segundo caso que me marcou muito, Fausto, é de um caso de alienação parental. Um caso muito triste, porque ocorreram uma série de falsas acusações. Então, essa mãe que não queria, não aceitava que o pai tivesse afeto pela filha, não aceitava que o pai tivesse convívio com a filha. Ela foi criando uma série de falsas acusações contra ele, contra a família dele, e aquele processo foi tomando uma dimensão absurda, ao ponto de eu sei que estou fazendo o meu trabalho de uma forma muito boa, sei que estou tocando e consegui reverter várias questões, conseguimos várias vitórias judiciais, mas aquele pai já estava numa situação psicológica muito debilitada, então ele me ligava, muitas vezes chorando, muitas vezes desesperado. Eu quero desistir de tudo, eu não quero mais a guarda da minha filha, eu não quero mais lutar com isso, eu não quero... Entrega tudo para ela, liga para ela, pelo amor de Deus, e faz um acordo. Eu dizia... Mas eu não tenho, agora, nessa situação, eu não tenho como fazer isso por você. E aí é o trabalho de ser um pouco acolhedor, a gente fala de ser um pouco psicólogo, não está errado, mas de ser um pouco psicólogo do cliente. Eu oriento sempre os meus clientes, quando estão nessa situação, a procurar apoio psicológico. Mas eu não posso obrigar, eu não posso pegar na mão do cliente e dizer, olha, vai procurar um apoio. Mas a gente orienta. E esse caso foi um caso que me marcou muito, porque até conseguir chegar num desfecho, ali onde a verdade começa a aparecer, esse homem foi sofrendo muito, foi minguando, e eu já me via assim, pensando, poxa, ele não vai suportar o processo. Porque demora, é difícil, ainda mais provar a partir romper o preconceito de que uma mãe está fazendo mal para o filho, de que uma mãe está errada, é difícil, demora, leva tempo. E esse pai sofreu muito durante esse processo. Pais que não têm filhos, a herança vai para quem? Depende do caso. Se a pessoa não tem filhos, vai para o cônjuge. Aí, no caso, vai para a pessoa que convive, ou o marido, ou o cônjuge companheiro. E se os dois forem embora juntos? Aí para os ascendentes, para os pais. Sobrinhos. Para os avós, no caso. Avós, ou no caso, os pais da pessoa que faleceu. É uma situação até bem, bem complicada. Porque, Fausto, quando a gente pensa no... Por exemplo, tá? Eu já tive casos no escritório de uniões homoafetivas, por exemplo, onde a pessoa era brigada com os pais, porque os pais não aceitaram, né, a homossexualidade dessa pessoa, não aceitaram as escolhas de vida, a orientação de vida dessa pessoa, então essa pessoa já não falava com os pais há muito tempo. E aí, quando não se tinha ainda o casamento homoafetivo, né, quando não se tinha essa possibilidade, essas pessoas não eram casadas, então elas conviviam ali numa relação de união estável, e essa pessoa veio a falecer. E aí, hoje ainda bem que temos, né, essa proteção legal, porque a gente pensa, poxa, e a outra pessoa que não tinha um casamento, tinha uma união estável que não era registrada, ajudou, ficou ali anos e anos ajudando a construir aquele patrimônio, e aí na hora de um falecimento, o patrimônio dessa pessoa vai para os pais que não aceitaram essa união, os pais que não acolheram esse filho na característica dele. Então é difícil. É meio que injusto, né? Bruna, chegamos infelizmente ao final. Qual é o contato seu para quem quiser? Eu deixo o Instagram, que é o @adv
.brunalago. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Eu que Foi agradeço, muito boa Fausto, a foi uma conversa, honra. muito elucidativa. Muito Tá obrigada, Fausto. Eu agradeço. Ao espectador amigo, o meu muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.